같이 기도하시겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 주일 아침에 또 저희들 함께 모일 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter ajudado para que nós pudéssemos nos reunir nesse domingo pela manhã. 이 시간도 아버지 하나님께서 친히 함께하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus Pai possa estar junto conosco hoje também. 하나님의 말씀을 사모하여 나온 모든 사람들에게 또 하나님 말씀을 허락해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária para todos nós. 저희가 마땅히 알아야 될 말씀을 알게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar a palavra que nos é necessária, que nós possamos compreender. 또한 삶 속에서 생활 속에서 그 말씀에 순종하며 살게 해 주시옵소서. E que dentro das nossas vivências o Senhor Deus possa permitir para que possamos viver obedecendo a sua palavra. 우리의 생활을 통해서 아버지 하나님이 더욱 영광 받으시기를 원합니다. Nós desejamos que através da nossa vivência o Senhor Deus Pai possa receber maiores glórias. 우리 한 사람 한 사람을 통해서 하나님의 계획과 뜻이 이루어져 가기를 간절히 원합니다. Nós desejamos afetuosamente que através de cada um de nós possamos ir completando e aplicando o seu trabalho, Senhor. 그 하나님의 크신 일을 위해서 우리 모든 사람을 모두 사용해 주시기를 원합니다. Nós todos desejamos que o Senhor Deus possa utilizar cada um de nós através do seu grande trabalho. 세상의 헛된 것에 저희들 마음을 빼앗기지 않도록 또한 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nós não percamos o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. 오직 아버지 하나님으로 인해서 기뻐하고 만족할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos somente nos satisfazermos através do Senhor Deus além deste mundo. 오늘 함께하지 못하고 또 집에서 말씀을 듣는 모든 사람들에게도 동일한 은혜로 주님 채워주시옵소서. Que o Senhor Deus possa preencher todos os irmãos com a mesma graça, seja aqueles que estão em casa mesmo ouvindo a sua palavra. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. Vamos procurar Atos capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 12. Atos, capítulo 1, versículo 12 até 26. Atos, capítulo 1, versículo 12 até 26. Eu vou ler. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: Homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu campo com o galardão da iniquidade e
precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dois homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhes sortes, caiu sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Até aqui. 여기 예수님이 이제 예수님이 승천하시고 제자들이 예루살렘에 함께 모였습니다. Então, após o Senhor Jesus ter subido aos céus, os seus discípulos se reuniram em Jerusalém. 예수님께서 승천하시기 전에 예루살렘을 떠나지 말고 예루살렘에서 성령을 기다리라고 말씀하셨죠. Que antes do Senhor Jesus partir, ele disse para os discípulos esperarem em Jerusalém e não irem embora, esperarem pelo Espírito Santo. 예수님이 승천하시고 이 그리스도인들의 첫 번째 모임이라고 볼 수 있습니다. Então nós podemos ver que esta é a primeira reunião após a partida do Senhor Jesus na terra. 근데 여기 보면 12절에 voltaram para Jerusalém, 그 예루살렘으로 다 이렇게 돌아왔다고 돼 있어요. Então, se olharmos no versículo 12 aparece: então voltaram para Jerusalém. 그런데 사실 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 예루살렘에 다시 모이는 것은 위험할 수 있거든요. Então, já que o Senhor Jesus ele havia sido crucificado em Jerusalém, era algo perigoso eles permanecerem lá. 예수님을 죽였던 그 유대인들이, 예수님을 따르던 제자들이 또 모여 있다는 것을 들으면 그 유대인들이 가만히 있겠냐 그거예요. Porque os judeus, ao ouvirem que aqueles judeus que haviam matado o Senhor Jesus, ao ouvirem que os discípulos do Senhor Jesus estavam se reunindo novamente, eles iriam ficar quietos. 그래서 예루살렘은 위험하니까 야, 우리 다른 데서 모이자 이렇게 말할 수도 있잖아요. Então, já que Jerusalém é um lugar perigoso, eles podiam ter dito: vamos nos reunir em outro lugar. 아니면 지금 예수님이 못 박혀 죽었는데 지금 모이면 우리까지 위험해지니까 지금은 안 모이는 게 좋다. 또 이렇게 안 모이는 게 좋다고 말할 수도 있잖아요. Ou eles podiam dizer: agora no momento está muito perigoso, então é melhor nós não nos reunirmos. 그러나 그들은 예수님이 말씀하신 대로 예루살렘에 다시 모였습니다. Então, mas conforme a palavra do Senhor Jesus, eles se reuniram novamente em Jerusalém. 왜냐하면 예수님이 예루살렘을 떠나지 말고 예루살렘에 모여서 성령이 오시기를 기다리라고 예수님이 말씀하셨기 때문에 그래요. Porque o Senhor Jesus já havia dito para eles não partirem, mas estarem esperando pelo Espírito Santo em Jerusalém. 예수님이 말씀하셨기 때문에 예수님의 제자들은 모인 겁니다. Já que foi dito pelo próprio Senhor Jesus, os discípulos eles se reuniram. 여러분, 우리는 오늘 왜 모였습니까? Então, por que nós nos reunimos hoje? 여러분, 오늘 왜 교회에 오셨습니까? Então, por que vocês vieram à igreja hoje? 오늘 오고 싶어서 왔습니다. Então, vieram, porque eu queria vir hoje.
그러면 내가 오고 싶지 않으면 안 올 수도 있다는 건가요? Então quer dizer que se eu não queria vir, então eu não preciso vir? 여러분 내가 오고 싶어서 교회를 오면요 오기 싫으면 안 오는 거예요. Então se eu vou para a igreja porque eu quero ir, então quando eu não quero, eu não vou. 여러분 교회에 오는 것은 내가 오고 싶기 때문에 오는 게 아닙니다. Então a igreja, eu não vou para a igreja porque eu quero. 아 교회 가면 보고 싶은 형제자매들을 만날 수 있으니까 왔죠. Então falar, eu vim para a igreja porque eu posso me encontrar com os irmãos e irmãs que eu desejo. 그러면 이제 그 형제자매들이랑 싸우고 사이 안 좋아지면 안 나오나요? Então se você briga com aquele outro irmão ou irmã, então você tem uma relação ruim, você não vem mais para a igreja? 가끔 그런 사람들이 있어요. Às vezes tem irmãos assim. 목사님 저 이제 교회 안 가요. Eles falam, pastor, eu não vou mais para a igreja. 왜요? Eu pergunto, por quê? 아 어떤 형제자매랑 싸웠는데 그 사람 보기 싫어서 이제 교회 안 가요. Então eu falo, é porque eu briguei com algum irmão ou irmã, então eu não quero mais vê-la, então eu não vou mais. 교회 오는 목적이 하나님을 보러 만나러 오는 것이 아니라 사람들 만나러 오면 사람이랑 사이가 멀어지면 교회 안 나오게 되는 겁니다. Então o motivo de virem para a igreja não é para estarem próximos do Senhor Deus, mas é porque eles querem manter uma relação com as pessoas e se a relação ficou ruim, então ele não vem mais. 여러분 우리는 주일날 모이는 목적이 오직 예수 그리스도에게 그 목적이 있어야 됩니다. Então, o objetivo de nós irmos para a igreja, seja no domingo, é por conta do objetivo de nós estarmos reunidos junto com o Senhor Deus. 여러분 오늘 왜 교회에 나오셨습니까? Então por que vocês vieram à igreja hoje? 여기에 주님이 계시니까. Então porque o Senhor está presente aqui. 여기에 예수님의 말씀이 있으니까요. Então porque aqui existe a palavra de Deus, do Senhor Jesus. 주님이 주일 아침에 승천하셨기 때문에 모이기를 힘쓰라는 그 주님의 말씀에 따라서 말씀에 순종하려고 우리는 모인 겁니다. Então já que o Senhor antes de subir aos céus ele disse para nós nos reunirmos, nós para obedecermos essa palavra estamos nos reunindo. 예수님을 찬양하고 예수님의 말씀을 듣고자 우리는 모인 거예요. Então nós estamos aqui em comunhão para podermos ouvir a palavra do Senhor Deus para louvarmos. 주님이 주일에 모이라고 명령하셨으니까 우리는 모이는 겁니다. Já que o Senhor ordenou para nos reunirmos no domingo, nós estamos nos reunindo. 내가 오고 싶어서 교회에 오는 게 아니에요. Eu não vou para a igreja porque eu quero. 주님의 명령이니까 우리는 순종하는 Então 겁니다. já que é a ordem do Senhor, nós obedecemos. 그래서 명령이기 때문에 내가 어떤 다른 일들이 있어도요. 다른 거 다 제치고 가장 먼저 모임에 나오는 거예요. Então, mesmo que eu tenha diversas coisas acontecendo ao meu redor, eu vou me reunir deixando todas essas coisas para trás. 이 모임에 나가는 것이 주님의 명령이라는 것을 주님의 뜻이라는 것을 생각하지 않으면요. 나 오늘 바쁜 일 있으니까 모임 못 가. 나 무슨 일 있으니까 모임 못 가. 항상 이렇게 돼 버리는 거예요. Então, porque se eu sempre tiver alguma desculpa para não vir à igreja, então eu digo, hoje eu estou ocupado, eu tenho isso ou aquilo. 이 당시에 120명 정도 되는 사람들이 모였는데 어려운 상황 속에서도 주님 말씀이 있었기 때문에 모인 겁니다. Então, naquele tempo também era um momento muito difícil, mas 120 pessoas eles se reuniram. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém. 예루살렘에 모였습니다. Então, eles se reuniram em Jerusalém. 이 예루살렘은 교회의 그림자가 됩니다. Então, Jerusalém agora se torna a sombra da igreja. 주님을 따르던 제자들이 예루살렘을 떠나지 않은 것처럼 그리스도인들도 이 교회를 떠나서는 안 됩니다. Então, da mesma maneira como eles, os apóstolos, não partiram de Jerusalém, nós também não podemos partir da igreja. 여기 마크해 두시고 시편 102장을 보겠습니다. Podem deixar marcada esta palavra e vamos procurar Salmos. Salmos capítulo 102. Salmos capítulo 102, versículo 21. Salmos capítulo 102, versículo 21. Para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. 여기 하나님의 이름 여호와의 이름을 시온에서 그 영광을 예루살렘에서 선포한다 그랬습니다. Então aqui ele fala que quando todos os povos se congregarem e os reinos para servir ao Senhor, eles irão realmente fazer um louvor e testificar em Jerusalém. 여호와의 이름이 예루살렘에서 찬양을 받고 영광이 그 이름이 영광이 선포된 것처럼 그리스도의 이름이 교회에서 그 이름의 영광이 선포되는 겁니다. Da mesma maneira como foi anunciado o nome do Senhor em Jerusalém, da mesma maneira o nome do Senhor vai ser louvado e vai ser anunciado aqui na igreja. 그러니까
그 예루살렘과 같은 곳이 어디냐? 구원받은 그리스도인들이 모여 있는 교회인 거예요. Então, que lugar é similar àquele lugar que era em Jerusalém? É a igreja onde são reunidos os salvos. 예수님은 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말라고 Então, o 말씀하셨습니다. Senhor Jesus ele disse para os discípulos não partirem de Jerusalém. 주님은 지금 우리에게 뭐라고 말씀하실까요? Então, mas o que o Senhor ele nos diz hoje? 내가 그 가운데 있는 교회, 내가 함께하는 그 교회를 떠나지 말라고 말씀하고 계십니다. Então, o Senhor ele está dizendo para nós não partirmos daquela igreja onde o Senhor está ali no meio. 교회는 예수 그리스도의 몸이잖아요. Então, a igreja é o corpo de Cristo. 그렇기 때문에 교회를 사랑하고 교회의 평안을 비는 사람을 주님은 축복하신다고 말씀하십니다. Então, disse que o Senhor ele iria abençoar aqueles que amam a sua igreja, que estão no seu corpo. Salmos capítulo 122, capítulo 122. Salmos capítulo 122, versículo 6. Versículo 6. Vamos ler. Versículo 6. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. 예루살렘을 위해서 평안을 구하라 그랬습니다. Então, aqui ele disse para orar pela paz de Jerusalém. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리라 그랬어요. Então, porque aqueles que amam, eles prosperarão. 여러분 역사 속에서 예루살렘을 공격하고 예루살렘 성을 허물고 그랬던 민족들은요 역사 속에서 다 망했습니다. Então, na história, todas as nações que atacaram Jerusalém para destruí-la ou para acabar, exterminarem o povo judeu, realmente eles todos desapareceram da face da terra. 바벨론이 망했잖아요. Então, podemos ver a Babilônia que fracassou, 로마가 망했잖아요. Roma que fracassou também. 지금도 교회를 핍박하고 교회를 공격하는 그 사람은요 하나님이 반드시 심판하십니다. Até hoje, quem persegue, quem ataca a igreja do Senhor, o Senhor ele há de julgar. 주님이 예루살렘을 지키셨던 것처럼 지금 교회를 주님이 지키십니다. Então, da mesma maneira como o Senhor ele guardou Jerusalém, ele está guardando a igreja nos dias de hoje. Capítulo 125, capítulo 125, versículo 2. Capítulo 125, versículo 2. 한번 읽어주세요. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. 산들이 예루살렘을 쫙 둘러서서 지키는 것처럼 여호와께서 그 백성을 지금부터 영원까지 지키신다 그랬습니다. Então, da mesma maneira como os montes que rodam por Jerusalém, que estão protegendo Jerusalém, o Senhor está guardando até hoje a todos os salvos. 그 백성을 지킨다 그 백성이요. 바로 구원받은 그리스도인들을 말하는 거예요. Porque o povo que aqui se refere é o povo que são as pessoas que receberam a salvação. 교회를 말하는 겁니다. Se refere à igreja. 하나님께서 예루살렘을 지키셨던 것처럼 지금 구원받은 성도들을 지키십니다. Então, como o Senhor ele protegeu a Jerusalém, o Senhor ele protege os santos nos dias de hoje. 그래서 교회를 사랑하고 교회의 형통을 기도하고 교회가 잘 되기를 바라는 그 사람을요 하나님이 그 사람이 잘 되게 해주시는 거예요. Por isso que amar a igreja, você orar para que prospere a igreja, então o Senhor irá cuidar para que essa pessoa possa ter sucesso, possa viver bem. 사실입니다. Isso é a verdade. 왜냐하면 이 교회가 초라한 것처럼 보이지만 예수 그리스도의 몸이거든요. Então, porque essa igreja parece algo muito fútil, mas é o corpo de Cristo. 그래서 교회를 사랑하고 교회를 위하는 그 사람을 하나님이 그 사람을 위하시는 거예요. Então, você estar vivendo em prol da igreja pelo Senhor, o Senhor ele vive por aquela pessoa. 그 사람은 형통하게 될 것이다라고 말씀하십니다. Então, o Senhor ele diz que aquela pessoa irá prosperar. 그래서 우리 마음속에 정말 그 교회를 사랑하고 형제 자매를 사랑하고 교회가 더 부흥하기를 원하는 그런 마음이 꼭 있어야 됩니다. É por isso que é necessário dentro da igreja nós sempre temos o coração de que eu espero que o outro possa prosperar, ou amar, ou tentar cuidar pelo próximo em prol dele. 요즘에 막 브라질에 대한 코로나 뉴스가요. 한국 형제 자매들도 막 듣고 있어요. Então, sobre o Covid-19 que acontece, a situação aqui no Brasil, os irmãos lá da Coreia do Sul estão ouvindo também as notícias. 저는 그냥 여기서 큰 어려움 없이 지내고 있는데 막 형제 자매들은요 목사님 거기 있으면 거의 막
거의 여기는 거의 죽는 곳처럼 아마 그 뉴스에서 막 브라질은 거의 다 죽어가는 것처럼 막 그렇게 막 알고 걱정을 많이 하셔요. Então, os irmãos lá da Coreia eles me ligam dizendo: "Ah, pastor, como é que você está?" Porque lá na Coreia eles noticiam como se aqui no Brasil todo mundo estivesse morrendo. 뉴스에서는 막 시체들 막 널려 있고 시체 처리할 곳이 없고 막 병원들 막 아무튼 코로나 걸리면 거긴 치료도 못 받고 다 죽는구나 막 그렇게 알고 있는 거예요, 형제 자매들은. Então, no entendimento dos irmãos lá da Coreia do Sul, eles acham que aqui não tem lugar mais para receber tratamento, está cheio de cadáver espalhado por todo lugar. 그래서 막 걱정을 많이 하고 있습니다. Eles estão se preocupando bastante. 물론 걱정하지 마세요. 저는 여기서 잘 지내고 있습니다. 이렇게 하지만 그 형제 자매들이요 많이 그 브라질리아를 위해서 기도해주고 계십니다. Então eu realmente digo para eles: "Ah, eu estou bem, não precisam se preocupar", mas eles estão orando bastante pela igreja de Brasília. 그래서 브라질 경제가 너무 어려워졌기 때문에 형제 자매들을 돕는 헌금도 해주시고 이 브라질리아를 위해서 그렇게 도와주시는 거예요. Quer dizer que os irmãos e irmãs eles estão ofertando, eles estão tentando ajudar os irmãos e a igreja de Brasília que está nessa dificuldade. 그게요 멀리 떨어져 있지만 한 번도 브라질리아에 오본 적이 없지만 교회를 사랑하는 마음이 있는 거예요. Então eles estão tão longe daqui, nunca nem viram como é, mas eles têm esse coração de amar. 우리 또 본문을 보겠습니다. Vamos voltar para a palavra principal. 거기 이제 13절에 보면 versículo 13, Atos capítulo 1, versículo 13 여기 보면 여기 예수님을 따르던 사람들이 거기 있어 그랬습니다. 다 거기 있다 그랬습니다. Então nós podemos ver que todos aqueles que seguiam o Senhor Jesus estavam ali, habitavam ali. 예수님이 이 세상에 계실 때 예수님을 믿고 따르던 주님을 섬기던 사람들이 다 거기 있었다 그랬어요. 다 거기 있었다. Todos que viveram junto com o Senhor Jesus estavam ali. 우리가 천국 가면 우리도 이 말을 하게 될 거예요. Então quando nós formos para o céu, nós iremos falar essa mesma palavra. 야, 구원받은 사람들이 여기에 다 있구나. 그걸 천국 가면 알게 될 겁니다. Quando nós formos para o céu, nós iremos perceber: todas as pessoas que receberam a salvação habitam aqui. 야, 구원받은 아브라함도 여기 있구나. Até Abraão que recebeu a salvação está presente aqui. 구원받은 모세도 여기 있구나. Moisés que recebeu a salvação também está 야, aqui. 다윗도 여기 있구나. Davi também está aqui. 여기에 솔로몬도 여기 있구나. Salomão também está aqui. 우리 성경 속의 인물들을 천국 가면 야, 여기에 다 있구나라는 걸 우리가 천국 가면 알게 될 겁니다. Quer dizer que no momento que eu for para o céu, eu vou poder ver que todas as pessoas que aparecem na Bíblia estarão presentes lá. 내 옆에 함께 교제하던 형제 자매도 천국 가면 거기 있다는 걸 우리는 만나게 될 겁니다. Quer dizer que nós iremos nos encontrar com todos os irmãos e irmãs que estavam ao meu lado também em comunhão. 예수님이 떠난 뒤에 구원받은 사람이 다 함께 그 자리에 함께 모인 것처럼 우리도 언젠가 천국에서 영원히 모이게 될 겁니다. Então, realmente, como os irmãos e irmãs eles se reuniram em um único lugar, nós também iremos estar reunidos nos céus. 천국에서 영원히 모이기 때문에 이 세상에서도 우리는 자꾸 모이는 거예요. 이렇게 모이는 훈련 연습을 하는 겁니다. Já que nós estaremos reunidos eternamente nos céus, nós já estamos treinando antecipadamente aqui na terra para nós nos reunirmos. Aqui temos Pedro, e Tiago, João, e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago. 다 근데 세 보니까요. 11명이에요. 11명. Tá, ao contar o nome deles, 11 pessoas. Cadê pessoas? Cadê? 어디 갔어? 한 명 어디 갔어요? Então, onde está essa uma pessoa que falta? 누굽니까? Quem é a pessoa que falta? 유다. 이 사람은 예수님 부활하기 전에 자기가 자살해 버렸어요. Judas, antes mesmo do Senhor Jesus ressuscitar, ele suicidou. 유다는 예수님의 12 제자 중에 한 사람으로서 3년 반이나 예수님과 함께 다녔습니다. Então, Judas, como um dos 12 discípulos do Senhor Jesus, seguiu durante 3 anos e meio o Senhor Jesus. 함께 먹고 함께 자고 말씀을 계속 배우고 예수님 옆에서 함께 있고 3년 반이나 함께 있었지만 여기 없는 거예요. Então, comeu da mesma comida, viveu com o Senhor Jesus, dormiu em o mesmo lugar, mas ele não está aqui presente mais. 여러분, 신앙생활은 끝까지 하는 거예요. 끝까지가 중요해요. Então, a vida de fé é importante se você vai até o final. 아, 나 옛날에는 열심히 했어요. Então você fala: mas antigamente eu vivia tão esforçadamente. 지금 안 하는데 그게 무슨 상관이에요? Mas o que adianta se você não vive assim agora? 여러분, 유다도
3년 반 동안은 열심히 따라다녔습니다. Então, Judas também seguiu o Senhor Jesus esforçadamente durante 3 anos e meio. 근데 결국 예수님을 배신하고 예수님을 팔았습니다. Mas por fim ele traiu o Senhor Jesus e foi embora. 마지막에 그의 이름이 여기에 그의 이름이 없어요, 여기에. E por fim, o mais triste, o nome dele não está aqui escrito. 예수님의 제자들이 함께 다 모여 있는데 왜 여기에 그의 이름이 빠져 있습니다. Todos os discípulos do Senhor estão reunidos aqui, mas somente o nome dele que falta. 얼마나 비참한 일입니까, 이게. Então, como isso é algo muito realmente infeliz, precário. 여기 주님을 따르던 여기 그 15절에 보면 거의 생트 빈치 120명이 함께 모였다 그랬어요. Então, se olharmos no versículo 15, aparece que quase 120 pessoas se reuniram. 여러분, 구원받은 사람들이 모일 때 내가 그 안에 함께 있다는 것이 얼마나 중요한 일입니까? Então, como é importante quando os salvos estão reunidos, eu estar ali no meio. 120명은 모였는데 유다는 어디 갔냐 그거예요. Os 120 estão reunidos aqui, mas onde está Judas? 그리스도인들이 함께 모일 때 내가 거기에 빠지지 말아야 됩니다. Quando os cristãos eles estão reunidos, eu não posso estar faltando ali. 여러분, 마지막 때가 되면 점점 모이는 것이 어려워질 겁니다. Então, quanto mais vai se aproximando do fim, mais difícil fica você poder se reunir. 주님 재림하실 때가 가까우면 가까울수록 이 모이는 것이 점점 어려워질 거예요. Então, quanto mais próximo da vinda do Senhor, mais difícil nós nos reunirmos. 여러분, 코로나로 인해서 점점 모이기가 어려워졌죠? Cada momento mais está difícil por conta do Covid-19. 여러분, 이 뒤에 그리스도인들이 함께 모이는 것을 싫어하는 마귀의 그 역사가 분명히 있다고 저는 생각합니다. Então, eu acredito que existe o trabalho do diabo no meio de todo esse trabalho. 근데 참 아무튼 다행인 것은 이 브라질 대통령이요. 아무튼 교회 모임은 허락한다는 게 참 신기하고 놀라운 일이에요. 이게. Mas uma coisa que é surpreendente, que também é engraçada, é que o presidente do Brasil ele não restringe as igrejas a se reunirem. 어떤 사람들은 교회 모임 허락하는 거를 대통령이 이렇게 허락하는 거를 막 반대하고 싫어하는 사람도 있습니다. Então, tem pessoas que não gostam, vão contra de que a decisão do presidente ou de todos os outros governadores de poderem se reunir às igrejas. 근데 교회가 모이는 것을 허락하는 것은 하나님 보실 때는 분명히 하나님이 기쁘게 보실 거라고 생각합니다. Mas permitir que as igrejas possam se reunir, realmente isso é algo que o Senhor Deus ele se agrada. 왜냐하면 마지막 때가 되면 될수록 모이기를 힘쓰라고 말씀하셨거든요. Porque quanto mais próximo estiver do fim, o Senhor ele disse para nós nos esforçarmos para nos reunirmos. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. 개 풀어주는 irmão. cachorro. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25절은 같이 읽겠습니다. Versículo 25, vamos ler todos juntos. 1, 2. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. aquele dia, 그날이 가까우면 가까울수록 모이기를 힘쓰라라고 말씀하셔요. Então o Senhor ele está dizendo para nós, realmente nos esforçarmos em nos reunirmos quando vai aproximando daqueles dias. 24절에 서로 돌아보고 사랑과 선행을 서로 격려하고 더 이렇게 하나 되기를 힘쓰고 그렇게 하라는 거예요. 그날이 가까울수록 더 그렇게 하라는 거예요. No versículo 24 fala: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, quanto mais próximo estiver daquele dia. 여러분, 어렵지만 우리는 모이기를 힘써야 됩니다. Então é difícil, mas nós precisamos nos esforçarmos em reunir. 함께 모여서 서로 사정을 알고 형편을 물어봐 주고 그 교제해야 되는 거예요. Então é importante nós conhecermos a situação do outro, nós estamos em comunhão. 서로 기도해 주고 서로 격려하고 해야 됩니다. Oramos um pelo outro, nós estamos cuidando um pelo outro. 여기에 어떤 사람 이 데이샤 이 모임을 그냥 하지 말라고 말씀하시죠. Então aqui ele fala: não deixando a nossa congregação. 그 모임을 버려두지 말고 더
이 모임을 가꾸고 사랑하고 함께 더 힘쓰라는 거예요. O 그렇게. Senhor ele está dizendo para não deixar a congregação, é para nós nos esforçarmos para nos reunirmos, para sempre estarmos mais próximos. 초대 교회 그 형제 자매들이 어려운 중에도 예루살렘에 모였던 것처럼 그렇게 하라는 겁니다. Como nas igrejas iniciais, os irmãos e irmãs eles se reuniram, da mesma maneira nós precisamos fazer o mesmo. 지금도 여러분 전 세계에 몰래 모이는 그리스도인들이 많다는 거 아시죠? Vocês sabem que hoje em dia tem muitos cristãos que se reúnem às escondidas, não é? 그 기독교의 종교의 자유가 없는 사회주의 국가들이 있잖아요. Porque tem países comunistas onde você não tem a liberdade religiosa. 뭐 중국이라든지 북한이라든지 이런 데 종교의 자유가 없습니다. Seja na China, seja na Coreia do Norte, você não tem liberdade. 교회 건물은 있어요. Existe uma construção da própria igreja. 아, 종교의 자유가 있다고 말은 합니다. E eles dizem para o mundo afora, que nós temos liberdade religiosa sim. 그런데요, 설교 내용을 그 공산당 직원들이 와서 다 설교 내용을 듣습니다. Então, mas todos os funcionários do Partido Comunista vêm e ouvem qual é o conteúdo da sua pregação. 그래가지고 설교할 때 이 사회주의 어떤 이론과 어긋나는 얘기를 하면요, 바로 잡아가 버려요. E no momento que você fala alguma coisa que realmente que vai ao contrário do ideal comunista, eles te prendem no mesmo momento. 그러니까 몰래 숨어서 모이는 그런 그리스도인들이 지금도 많습니다. É por isso que hoje em dia ainda existem muitos cristãos que se reúnem escondidamente. 모이다 걸리면요, 감옥 가고 막 그렇게 하는데도 모이기를 힘쓰는 거예요. Então, mesmo que eles, ao serem pegos, eles vão ser presos, eles se esforçam para se encontrarem secretamente. 그들이 초대교회 성도들이 모였을 때 뭐 했습니까? 모여서 뭐 했습니까? Tá, as igrejas iniciais, quando se reuniram, o que eles fizeram? 기도하고 하나님의 말씀을 들었습니다. Eles oraram e ouviram a palavra do Senhor Deus. 거기 다시 사도행전 1장으로 돌아가 보면 기도했다고 되어 Então, 있습니다. se voltarmos para a palavra principal de Atos, nós podemos ver que eles oraram. Capítulo Atos, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 여기 마음을 하나로 해서 이 우나니맹치라는 건요, 다른 얘기하는 사람 한 사람도 없이 마음을 하나로 해서 모여서 기도했다는 거예요. Então quer dizer que todos eles se reuniram unanimemente, não quer dizer que somente foi um ou outro, todos eles se reuniram para orar. 마음이 하나가 됐습니다. Quer dizer que eles uniram o seu coração. 여러분, 이 교회 형제 자매들의 마음이 하나가 되는 게 중요합니다. É importante o coração dos irmãos e irmãs que estão aqui na igreja se tornarem um só. 근데 마음이 하나가 되려면요, 자기 생각을 버려야 돼요. Então, para que possa se formar uma unidade no coração, é necessário você jogar fora o seu pensamento. 생각이 다 달라요. 다 달라요. Todas as pessoas têm um pensamento diferente. 아, 나는 이렇게 생각합니다. Um diz, eu penso dessa forma. 아, 나는 이렇게 생각합니다. O outro fala, eu penso daquela 아, forma. 나는 다르게 생각합니다. Eu penso de outro jeito. 결코 하나가 될 수 없어요. Não tem como se tornar de forma alguma. 그런데 우리는 내 생각을 주장하는 것이 아니라 내 생각을 버리고 말씀에 순종하는 거예요. Eu não estou aqui para 자기 생각을 버리고 expor o meu próprio pensamento, mas é necessário que cada um de vocês realmente precisa jogar fora o seu próprio pensamento. 그러려면요, 자기 마음을 겸손하게 낮춰야 됩니다. Para que isso aconteça é necessário você abaixar o seu coração. 120명이나 모였는데 우나니맹치 마음이 하나가 됐다 그랬어요. Então aqui ele fala que se reuniram 120 pessoas quase, mas todos eles tinham um coração unânime. 만약에 그 120명 중에 야, 11명의 제자가요. 야, 우리는 예수님의 직접 배운 11명의 사도기 때문에 우리 생각에 따라 막 이렇게 했으면 하나가 될 수 있겠어요? Se os discípulos do Senhor Jesus eles tivessem dito, nós 11 aqui somos os discípulos do Senhor Jesus, vocês precisam ouvir as nossas palavras, me sigam. Será que irão dar certo isso? 여기 예수님의 어머니 마리아도 있었잖아요. Tinha até a mãe de Jesus, Maria. 아니 마리아, 야, 나는 예수의 어머니였으니까 내가 대장할 거야. 내 뜻대로 해. 이렇게 했으면 하나가 될 수 있겠어요? Se a Maria, que era mãe de Jesus, ela dissesse, eu fui mãe de Jesus, vocês todos precisam me obedecer, agora eu sou o chefe aqui. 이게 예수님의 육신의 형제들도 있었습니다. Tinha até os irmãos do Senhor Jesus em carne. 야, 우리가 예수님의 형제니까 우리 뜻대로 할 거야. 따라와. 이렇게 했으면 하나가 될 수 있겠어요? E se os irmãos do Senhor Jesus tivessem dito, me sigam, porque nós éramos irmãos do Senhor Jesus, será que ia dar certo isso? 결코 하나가 안 됩니다. Então, de forma alguma eles iam conseguir se unir. 내가 어떤 생각을 가지고 있든지 그 개인적인 생각은 버리고 말씀에 순종하는 거예요. Então, qual tipo de pensamento que eu tenha, eu preciso jogar fora, eu preciso abandonar para obedecer a palavra. 예수님이
예루살렘을 떠나지 말고 모이라고 했으니까 우리 서로 다른 생각이 있어도 순종하고 모이자. 그것이 하나가 된 겁니다. Então o Senhor Jesus ele disse para nós, realmente, e para os discípulos eles pensavam também, já que nós éramos discípulos do Senhor Jesus, nós estamos reunidos, nós não podemos partir do Senhor, nós precisamos estar juntos. 왜냐하면 하나님께서 구원받은 사람을 하나로 이미 만들어 주셨습니다. Então porque o Senhor Deus ele já criou com que os salvos eles pudessem se tornar um só. 그 에베소서 4장에 보면 성령이 하나로 만들어 주신 것을 지키라 그랬어요. Então, em Efésios capítulo 4 disse para nós guardarmos a unanimidade que foi feita, a unidade que foi formada pelo Espírito Santo. 몸이 하나다. Quer dizer que o corpo é um só. 이 몸이 하나라는 건 예수 그리스도의 몸, 교회가 한 교회라는 거예요. 교회가 Quer dizer que o 하나다. corpo ser quer dizer que a igreja, o corpo do Senhor Jesus é uma só. 그리고 성령이 하나다. Quer dizer que o Espírito Santo é 그리고 한 소망이 하나다. a esperança também é uma, 그리고 주도 하나다. 주님도 e 하나다. o Senhor também é um só. 믿음도 하나다. E a fé também é uma, 침례도 하나다. o batismo também é 하나님도 하나다. o Senhor Deus também é 그렇게 말씀하십니다. Ele disse dessa maneira 에베소서 4장에. em Efésios capítulo 4. 이 7가지가 하나라고 말씀하십니다. Ele disse que 7 coisas são uma só coisa. 이 7은 하나님의 수니까 완전한 수, 완전히 우리를 하나로 만들어 E o 주셨다는 거예요. número 7 representa o Senhor Deus, que é o número perfeito, representa a perfeição que nós temos no 우린 Senhor. 교회 안에서 우리의 마음을 낮추고 다른 사람을 안아주고 받아줘야 됩니다. Então, dentro da igreja eu preciso abaixar o meu próprio coração, eu preciso receber, eu preciso abraçar o próximo. 여기에 예수님의 어머니 마리아가 나오죠. Então, se olharmos aqui, aparece Maria, mãe de Jesus. 마리아는 자기를 결코 높이지 않았습니다. Então, Maria, ela jamais se exaltou. 여기 놀라운 것은 여기 함께 기도하기를 힘썼다 그랬는데 예수님의 어머니 마리아도 기도했잖아요. Então, aqui aparece que eles se reuniram todos juntos para orarem e mãe de Jesus, Maria, também fez o mesmo. 그러니까 여러분 마리아도 다른 사람과 똑같이 예수님께 기도했습니다. Então, Maria, como os demais, ela fez o mesmo, orou pelo Senhor Jesus. 그러니까 마리아도 기도했는데 사람들이 마리아에게 기도하는 것은 완전히 잘못된 거잖아요. Então, nós orarmos pelo Senhor Jesus está correto, mas orarmos pela Maria é algo totalmente errado. 마리아도 똑같이 형제자매들 똑같이 모여서 거기서 한 사람으로서 마리아도 똑같이 기도했습니다. Que Maria, ela também, com todos os outros irmãos e irmãs, se reuniu ali para orar. 마리아는 여기서 리더가 지금 베드로가 리더가 이 모임의 리더가 베드로가 됐잖아요, 지금. Então, se nós olharmos aqui, nós podemos ver que Pedro, ele estava como um líder de todos. 여기 Ali. 15절에 보면 많은 사람들이 모여 있을 때 베드로가 거기 딱 일어나 가지고 딱 말하잖아요. Então, ali estavam se reunindo muitas pessoas e Pedro, ele se levantou ali no meio para falar para todos. 그러니까 이게 모두 겸손하게 자기의 마음을 낮췄지만 아무나 자기가 하고 싶은 소리 다 하는 게 아니라 교회 안에는 질서가 있었던 겁니다. 질서. Então, todos abaixavam seu coração para ouvir a palavra, mas não podia ser qualquer um que levantasse ali para falar o que ele bem entendesse. Ali existe existe uma ordem dentro da igreja. 오르댕이 있었어요. Havia ordem. 그 예수님 자연스럽게 하나님의 뜻대로 베드로가 이 모임의 리더가 된 겁니다. Então, naturalmente, pela vontade do Senhor Deus, Pedro se tornou líder nessa reunião. 베드로가 리더가 되니까요. 마리아가 예수님의 어머니였지만 그 베드로에게 딱 순종하는 거예요. Então, já que Pedro ele se tornou líder, mesmo Maria sendo mãe do Senhor Jesus, ela obedeceu a essa palavra. 그리고 이 베드로가 하나님의 말씀을 이제 설교를 합니다. 설교를. E assim Pedro ele começou a pregar a palavra do Senhor para todos. 이걸 통해서 알 수 있는 건 뭐냐면 이 그리스도인들의 모임에서는 하나님의 말씀을 전하는 사람을 중심으로 질서가 만들어진다는 것을 알 수 있어요. Então nós podemos ver que através das pessoas que foram chamadas pelo Senhor, dali é formada a ordem dentro da 그래서 igreja. 그 전에도 말씀드렸지만 교회 안에요. 사실 이 두 가지 질서가 중요합니다. Então, existem duas ordens dentro da igreja que são muito importantes. 첫 번째가 자매가 아니라 형제들 중심의 질서가 돼야 돼요. Então, a primeira ordem é que realmente precisa ser, a frente deve ser tomada pelos irmãos, não pelas irmãs. 세상에서는 왜 남자 평등하다, 막 여자 막 이렇게 주장 하지만요. 성경에서는
여자는 교회 안에서 잠잠하라라고 분명히 말씀하고 있습니다. Então, no mundo nós temos muitas discussões, temos muitas pessoas que rebelam ou muitas pessoas que discutem dizendo por que não precisa ter igualdade entre homem e mulher, mas dentro da Bíblia diz para as mulheres elas ficarem em silêncio. 교회 안에서 여자가 가르치는 것을 허락한 적이 없다라고 성경은 분명히 말씀하고 있어요. Então na Bíblia já admite completamente de que não deve ser ensinado através da uma mulher. 그래서 형제 중심의 질서, 말씀 전하는 사람의 질서, 이 두 가지가 교회 안에서는 중요합니다. Então essas duas coisas são muito importantes, é que a palavra seja realmente tomada à frente pelos irmãos e seja pregado pelos irmãos. 그래서 교회 안에서 자매가 형제들을 가르친다든지 이런 일이 결코 있어서는 안 됩니다. Então não deve existir em um momento algum dentro da igreja uma irmã tentar ensinar as outras pessoas, ensinar os irmãos e irmãs dentro da igreja. 지금 여기 베드로가 설교하는 걸 잠깐 봅시다. Então vamos ver aqui a pregação de Pedro. 베드로가 일어서서 오맹스 이르멍스 하면서 쭉 설교를 합니다. Então Pedro ele está dizendo, irmãos. 근데 여기 뭐라고 하냐면 베드로가 성령님이 다윗의 입을 빌려서 말씀하셨다 그렇게 말하죠. Então se olharmos aqui, ele fala, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. 그러니까 이 구약 성경이 다윗이 기록은 했지만 그게 다윗의 생각이 아니라 성령께서 다윗의 입을 통해서 말씀하신 것들 하나님의 말씀이다라고 얘기하고 있는 Então 거예요. aqui o Senhor ele está dizendo que essa palavra do Senhor ele foi proferida pela boca de Davi, mas através do Espírito Santo. 이 성경은 기록은 사람이 했지만 이건 하나님이 사람을 통해서 하나님이 말씀하신 겁니다. Então esta Bíblia, ela foi escrita pelos homens, mas ela foi inspirada completamente pelo Senhor Deus para que fosse escrita. 그래서 디모데후서 3장에 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다 É por isso 그랬어요. que em 1 Timóteo capítulo 3 diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. 세군드 디모데. 2 Timóteo, perdão. 모든 성경은 사람의 생각이 아니라 하나님의 감동으로 된 것이다. Então quer dizer que toda a escritura ela foi inspirada pelo Senhor Deus. 우리 베드로후서 1장도 보겠습니다. Então, vamos ver primeiro, segundo Pedro, Segundo Pedro capítulo 1. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 20 até 20. 베드로후서 1장 20절부터 22절까지 좀 읽어주세요. Pedro Russo, 베드로후서, 베드로후서. Vamos ver segundo 베드로후서 네, 근데 21절. 20절 21절. Okay. Eu irei ler versículo 20 e 21, segundo Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 여기 보면 사람의 뜻이 아니라 성령의 감동으로 이 말씀은 기록됐다는 겁니다. Então, aqui ele fala que a Escritura ela não foi proferida pela boca do homem, mas sim foi inspirada pelo Espírito Santo. 그래서 성경을 가까이 하는 사람은요, 하나님의 뜻을 점점점 알아가는 거예요. Por isso que quem está próximo da Bíblia do Senhor pode estar próximo, conhecer mais ao Senhor. 성경을 날마다 읽고 묵상하는 사람은요, 매일매일 하나님과 꽁베사 대화하는 겁니다, 그 사람. Quem lê e medita todos os dias a Bíblia pode estar conversando, pode estar próximo do Senhor Deus. 그래서 그리스도인은 사실은 매일매일 하나님의 말씀을 성경을 통해서 들어야 돼요. É por isso que o cristão, todos os dias, através da Bíblia, ele precisa ouvir a palavra de Deus. 그 사람은요, 점점 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 행하는 사람이 될 겁니다. Porque essa pessoa, a cada momento mais, ele vai estar próximo do Senhor Deus, vai se tornar aquele que faz o trabalho de Deus. 지금 많은 교회의 문제점이 교회는 점점점 커지는데 성경과는 점점점 멀어지고 있다는 게 문제예요. Então, muitos dos problemas no mundo é que existem muitas igrejas, vão formando muitas igrejas pelo mundo, mas é poucas pessoas que estão próximas da palavra de Deus. 성경을 읽지 않은 거예요. Eles não leem a Bíblia, 성경에 대해서 가르치지 않아요. não ensinam conforme a Bíblia. 그러니까 교회를 다니는데도 성경은 전혀 몰라요. Então, frequenta-se a igreja, mas não conhece a Bíblia. 이건 하나님을 믿는 게 아닙니다. Então, isso não é acreditar no Senhor Deus. 그래서 초대 교회도 함께 모였을 때
설교 말씀이 있었다는 거예요. 말씀이. Então quer dizer que nas igrejas iniciais, quando eles se reuniram, também existia a palavra ali. 왜 우리가 주일날 모일 때 이렇게 설교합니까? Então por que que quando nós nos reunimos no domingo estamos pregando a palavra? 처음에 모였을 때부터 이 말씀이 있었던 거예요. Que desde o primeiro momento que nós nos reunimos, houve a palavra de Deus. 그런데 이때 베드로가 리더였다는 게 참 놀라운 일입니다. Então, mas algo surpreendente aqui é que Pedro era o líder. 그럼 베드로가 누굽니까? Quem era Pedro? 여러분 불과 며칠 전만 해도 이 베드로는 예수님을 3번이나 저주하며 부인했던 사람이에요. Até alguns dias atrás, Pedro era o homem que negou o Senhor Jesus 3 vezes. 아시죠? Vocês sabiam disso? 야, 너 그 예수랑 함께 있었던 사람이잖아. 그러니까 난 예수 몰라 부인했어요. Quando algumas pessoas apontaram o dedo para Pedro e dizer: "Ah, você é aquele que seguia Jesus", ele falava: "Eu não conheço". 야, 너 말투 들어보니까 분명히 너 갈릴리 말투 너 분명히 그 사람 너 맞잖아. Ah, ouvindo o seu sotaque, você parece que é lá de Galiléia. Você é aquele que seguia o Senhor Jesus. 야, 나는 예수 같은 그 저주받을 인간 그 사람 모른다니까. Ele disse: "Ah, eu não conheço esse homem Jesus que é amaldiçoado". 여러분, 예수님을 저주하면서 베드로는 3번이나 예수님을 모른다 그랬어요. Então Pedro, amaldiçoando o Senhor Jesus 3 vezes, ele negou. 그런데 이 부활하신 후에 이 모임의 리더가 됐습니다. Então, mas após a ressurreição do Senhor Jesus, ele se tornou o líder desta reunião. 어떻게 이렇게 될 수 있습니까? Como isso é possível? 주님의 사랑이 너무 큰 거예요. Porque o amor do Senhor é muito grande. 부활하신 예수님은 자기를 3번이나 부인한 베드로를 찾아가셨습니다. O Senhor Jesus, que foi negado 3 vezes pelo Pedro, o procurou. 그리고 3번 똑같은 질문을 하시죠. E ele faz a mesma pergunta 3 vezes a ele. 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? Ele disse: "Pedro, tu me amas? 이 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? Tu me amas mais do que todos estes? 베드로야, 정말 네가 나를 사랑하느냐? Pedro, você realmente me ama?" 3번이나 똑같이 물으셔요. Perguntou a mesma coisa 3 vezes. 왜 3번 똑같이 물으십니까? Por que perguntou 3 vezes? 한 번만 물으셨는데 왜 3번이나 물으십니까? Podia perguntar uma vez, mas por que perguntou 3 vezes? ¿Por qué? 왜냐하면 베드로는 예수님을 3번 부인했거든요. Então, porque Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. 다시 예수님이 베드로가 예수님을 사랑한다고 3번 말할 수 있는 기회를 주신 거예요. Quer dizer que o Senhor ele permitiu a chance para Pedro ele poder dizer mais uma vez, 3 vezes, que amava o Senhor Jesus. 모든 제자들 앞에서 베드로가 예수님을 사랑한다고 3번 이야기하도록 모든 제자들 앞에서 예수님이 베드로에게 그렇게 물으신 거예요. Então o Senhor perguntou para Pedro para que ele respondesse na frente de todos os discípulos que amava o Senhor Jesus 3 vezes. 아마 그런 기회가 없었다면 베드로는 자기가 예수님을 부인한 것 때문에 너무나 부끄럽고 창피해서요. 결코 주님의 일꾼이 될 수 없었을 겁니다. Então, se não tivesse essa chance, com certeza Pedro ele não ia ter a oportunidade de se tornar o servo do Senhor. 그런데 베드로는 자기 죄를 철저히 돌이키고 회개했습니다. Mas Pedro ele reconheceu o seu pecado por completo, ele transformou-se por completo e ele se arrependeu diante do Senhor. 그리고 부활하신 예수님은 그 베드로를 용서해 주시고 위대한 사도로 만들어 주신 거예요. E o Senhor, perdoando a Pedro, fez com que ele se tornasse grande apóstolo. 여러분, 사람이 죄를 지어서는 안 되지만 죄를 지을 수 있습니다. Então, realmente, o homem ele não deve pecar, mas pode ser que ele peque. 주님 앞에 잘못할 수 있어요. Então, pode ser que ele faça errado diante do Senhor. 그런데 중요한 건 그 죄에서 돌이키고 주님 앞에 주님의 용서를, 주님의 사랑을 받아들이는 건 더 중요합니다. Então é importante ele realmente reconhecer isso, mas é mais importante ele receber o Senhor para no meio disso. 야, 나 같은 사람은 주님의 일을 할 수도 없어. 나같이 큰 죄를 지은 사람이 어떻게 주님의 일을 하면서요. 그냥 주님을 떠나서 딴 데로 가버렸다면 그건 더 큰 죄입니다. Porque se ele tivesse arrependido dizendo: "Ah, eu não consigo servir o Senhor, eu sou uma pessoa tão coitada, miserável, eu vou embora", e ele parte. Então ele teria pecado grande pecado diante do Senhor. 베드로는 큰 죄를 지었지만 회개하고 주님의 사랑과 용서를 받아들였어요. Então Pedro ele pecou grande pecado diante do Senhor, mas ele se arrependeu e recebeu o Senhor. 그는 주님의 위대한 일꾼이 될 수 Então 있었어요. ele pôde se tornar grande servo do Senhor. 근데 유다는 어떻게 했습니까? Mas o que Judas fez? 유다도 큰 죄를 지었죠.
Judas também pecou um grande pecado. 근데 유다가 예수님을 판 죄랑 베드로가 예수님을 3번이나 저주하며 부인하는 죄랑 사실은요 베드로 죄가 더 큽니다. Então, se nós compararmos o pecado de Judas de ter vendido o Senhor Jesus com o de Pedro ter negado o Senhor Jesus 3 vezes, o de Pedro é muito maior. 여러분 유다가 왜 지옥 갔습니까? Por que Judas foi ao inferno? 예수님을 팔아서 지옥 갔습니까? Ele foi para o inferno porque ele vendeu o Senhor Jesus? 아닙니다. Não foi isso. 예수님을 팔았어도 그 죄까지 예수님이 십자가에서 용서하셨잖아요. Mesmo tendo vendido o Senhor Jesus já havia perdoado os seus pecados na cruz. 그런데 그는 끝까지 회개하지 않았습니다. Mas até o fim ele não se 끝까지 arrependeu. 예수님의 사랑을 배척했어요. Até o fim ele negou o amor do Senhor. 예수님이 부활하시기 전에 자기가 먼저 자살해 버렸어요. Antes mesmo do Senhor Jesus ressuscitar, ele suicidou. 유다가 자살하지 않았으면 어떻게 됐을까요? Se Judas não tivesse suicidado, o que teria acontecido? 예수님이 유다도 찾아갔을 겁니다. Com certeza o Senhor Jesus teria procurado Judas também. 유다야. 유다가 부활하신 예수님을 만났을 거예요. Com certeza o Senhor deve ter dito Judas, e Judas deve ter se encontrado com ele. 죽음에서 살아나신 그 예수님을 보고 유다는 회개하고 구원을 받았을 수도 있습니다. Então quer dizer que Judas ele poderia ter se arrependido e ele poderia ter recebido a salvação ali. 베드로처럼. Como Pedro. 그럼 유다도 베드로처럼 아주 위대한 주님의 일꾼이 될 수 있었을 거예요. Então Judas poderia ter se tornado um grande apóstolo diante do Senhor como Pedro. 근데 유다는 왜 지금 지옥 갔습니까? Mas por que Judas foi para o inferno? 주님의 사랑을 받아들이지 않고 지가 먼저 자살해 버렸어요. Então porque ele não recebeu o amor do Senhor e suicidou primeiro. 유다가 예수님을 판 죄보다 더 큰 죄는요, 용서받지 못할 죄는 예수님의 사랑을 끝까지 거부하고 자살해 버린 거. 그게 더 큰 죄입니다. Então o pecado maior do que ele ter negado o Senhor, ele ter vendido o Senhor, é de que ele suicidou antes mesmo de se arrepender e receber a salvação. 유다는 주님을 팔았을 뿐 아니라 주님의 용서와 사랑도 거절해 버렸어요. Então Judas, além de vender o Senhor Jesus, ele negou, ele recusou o amor do Senhor. 스스로 주님의 용서를 받을 수 있는 기회를 스스로 버린 겁니다. Então ele por conta própria abandonou a chance de receber a salvação. 베드로와 유다는 둘 다 큰 죄를 주님 앞에 지었어요. Pedro e Judas, ambos pecaram um grande pecado diante do Senhor. 그러나 베드로는 주님의 용서를 받고 회개하고 큰 일꾼이 되었고 유다는 끝까지 주님의 용서를 거부하고 지옥으로 가게 됐습니다. Mas Pedro, ele por ter se arrependido diante do Senhor, ele pôde se tornar um grande apóstolo, mas Judas, pelo contrário, ele ao vender o Senhor Jesus e não se arrepender, ele foi para o 여러분 inferno. 우리도 주님 앞에 물론 죄를 지어서는 안 되지만 큰 죄를 지을 수도 있어요. Então com certeza nós não devemos pecar diante do Senhor, mas pode ser que nós pequemos. 주님 앞에 부끄러운 죄를 지을 수도 있습니다. Pode ser que eu peque um grande pecado vergonhoso diante do Senhor. 이제 어떻게 해야 됩니까? O 그러면 que eu preciso fazer então? 난 이미 너무 큰 죄를 지었기 때문에 그냥 나는 이제 주님을 떠나서 그냥 교회를 떠나서 주님을 떠나서 내 마음대로 살아야지. 그렇게 해야 됩니까? Será que eu preciso agora dizer, eu vou partir do Senhor, agora eu vou viver do jeito que eu desejo? É para ser assim? 나 같은 사람은 주님도 용서 안 해주실 거야. 주님 쫙 떠나요? Você vai falar, uma pessoa como eu, nem o Senhor vai receber. Tchau, e vai embora. 여러분 죄도 큰 죄, 그 죄도 잘못이지만요. 더 큰 잘못은 주님을 떠나는 게 더 큰 잘못이에요. Então, até esse pecado é muito grande, mas o maior pecado é você abandonar o Senhor. 어떤 애가 부모님의 돈을 훔쳤어요. Vamos pensar que uma criança ele roubou o dinheiro da mãe. 엄마가 알게 됐습니다. E a mãe descobriu isso. 엄마한테 혼났어요. E realmente a mãe brigou com ele. 근데 그 애가 엄마 죄송해요. 다시는 안 그렇게 하고 그렇게 하고 용서를 받으면 되잖아요. E agora ele precisa dizer, mãe, me desculpe, receber o perdão e não fazer mais de novo. 근데요, 이 아들이 야, 나같이 엄마의 돈을 훔치다니 나 같은 놈은 정말 나쁜 놈이야. 엄마가 나 같은 사람 용서도 안 해주실까 하면서요. 집 나가버렸어요. Então, mas vamos pensar que a criança ele deve ter dito, minha mãe não vai perdoar, eu sou muito mal. E ele sai de casa. 엄마가 전화해도 받지도 않고 아예 엄마를 떠나버렸습니다. A mãe liga, procura por onde ele está, mas ele não atende, ele nem responde. 1년이 지나고 3년이 지나도 안 돌아오는 거예요. Passou 1 ano, 3 anos, ele não volta. 여러분, 돈 훔친 죄가 큽니까? 안 돌아오는 죄가 큽니까? O pecado maior é você ter roubado o dinheiro da mãe ou você fugido de casa? 어떤 죄가 더 크죠? Qual é o maior pecado? 나간 거. Ter 그 saído 죄가 de 훨씬 casa. 더 큰 거예요. O pecado é muito maior você ter saído de casa. 아들이 돈 훔친 거 그것보다 엄마의 마음을 더 아프게 하는 건
집 나가버린 거, 엄마를 떠난 거, 어머니를 떠나버린 거, 그게 훨씬 더 큰 죄입니다. Então, o pecado maior que machuca mais o coração da mãe é você ter saído de casa ao invés de roubar o dinheiro. 우리는 주님 앞에 큰 죄인이지만 주님 앞에 돌아갔을 때 우리는 용서받을 수 있잖아요. Então, mesmo que nós tenhamos pecado, nós voltarmos para o Senhor, podemos ser perdoados. 그런데 이 유다는 versículos 25 잠깐 봅시다. 25절. Vamos ver versículo 25. Atos capítulo 1 versículo 25. 유다는요. 여기 보면 봉사 및 사도의 직분을 그것을 버리고 자기 곳으로 가버렸다 그랬습니다. Então aqui aparece de que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. 그 사도의 직분, 그 봉사를 버렸다 그랬어요. Quer dizer que ele abandonou esse lugar, esse apostolado, esse trabalho dele. 유다는 돈에 눈이 멀어서 예수님의 12제자라는 그 영광스러운 사도의 직분을 버려버린 겁니다. Judas ficou cego por conta do dinheiro e ele abandonou esse cargo, esse ministério de apóstolo. 돈에 눈이 가려져가지고요. 그 12사도에 들어간다는 것이 얼마나 큰 영광인지를 모르는 거예요. Então foram tampados os seus olhos e ele não viu quão grande, quão glorioso era você participar desses 12 apóstolos. 그 사도 직분을 은 30에 팔아버린 겁니다. Quer dizer que ele vendeu o ministério dele, o apostolado dele por 30 moedas de prata. 은 30에 예수 그리스도를 팔아버렸어요. Por 30 moedas de prata ele vendeu o Senhor Jesus. 자기 영혼과 자기의 구원을 은 30에 팔아버린 겁니다. Quer dizer que ele vendeu a graça que ele recebera, sua salvação, por 30 moedas de prata. 지금 지옥에서 얼마나 후회하고 있을까요? Como ele deve estar se arrependendo tanto no inferno agora? 내가 구원받을 수 있었는데, Eu poderia ter recebido a salvação. 내가 12사도가 될 수 Eu 있었는데, poderia me tornar um dos 12 apóstolos. 내가 주님을 위해서 열심히 일할 수 있었는데, Eu poderia trabalhar esforçadamente pelo Senhor. 지금 후회하지 않겠어요? Então, será que ele não iria se arrepender disso? 여러분, 결코 버려서는 안 될 것, 팔아서는 안 될 것이 있습니다. Então, com certeza existe algo que você não deve vender, algo que você não deve fazer. 에서는 팥죽 한 그릇에 자기 동생 야곱에게 장자의 그 영광스러운 직분을 팔아버렸잖아요. Nós podemos dizer que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura para Jacó por conta de uma comida, prato de comida. 너무 배가 고파가지고요. 야곱에게 막 팥죽 좀 달라고 했어요. 팥죽. Já que ele estava com tanta fome, ele disse: me dá esse mamito, me dê a sopa. 근데 야곱이 아주 꾀가 많잖아요. 꾀가. E Jacó, ele é uma pessoa que muito inteligente, esperto. 자꾸 나 말고 자꾸 에서 동생 자꾸. Não eu, mas o irmão de Esaú. 그러니까 배고파? 팥죽 줄게. 먹어. Ele fala: você está com fome? Pode comer, vai pega. 근데 장자의 명분, 그 하나님의 축복을 받을 수 있는 그 장자의 명분 나한테 넘겨. Mas ele disse: então, mas me dá a primogenitura que pode receber a bênção de Deus. 그게 에서가요. 그게 얼마나 큰 건지 축복인지 모르고, 야 그거 뭐 눈에 보이지도 않고 먹을 수도 없고 돈도 안 되는 거 뭐 가져가라. 나 팥죽 줘라. Então Esaú disse: e começou a pensar: isso não é nada. Como isso? Não dá nem comida, não dá dinheiro, não dá nada. Pode pegar, me dá essa comida de prata. 그 팥죽 한 그릇에요. 그 엄청난 영광을 팔아버린 거예요. Quer dizer que ele vendeu a enorme bênção que ele poderia receber por conta de um prato. 야곱의 12아들이 이스라엘의 지파가 되잖아요. 12지파가 E os 되잖아요. 12 filhos de Jacó se tornam o quê? Os 12 realmente líderes dos 12 tribos de Israel. 에서의 하나님이 될 수도 있었는데 야곱의 하나님이 된 거예요. Na Bíblia poderia ter se tornado Deus de Esaú, mas se tornou o quê? Deus de Jacó. 어리석은 거래를 한 겁니다. Então ele fez uma troca muito 결코 insensata. 팔아서는 안 될 걸 판 거예요. Ele vendeu algo que jamais deveria ter sido vendido. 여러분 우리가 결코 포기해서는 안 될 것들이 있습니다. Tem coisas que nós jamais devemos abandonar. 이 세상에서는 자기 생명이 가장 소중한 거예요. A coisa mais importante nessa terra é a vida. 마태복음 16장에 예수님께서 온 천하를 다 얻는다 해도 네 생명을 잃으면 뭔 필요가 있냐 그렇게 Em Mateus capítulo 말씀하셨죠. 16, o Senhor ele disse: do que adianta você ganhar o mundo todo se você perder a sua vida? 이 세상에서는 하나님이 주신 그 생명이 가장 중요하다는 거예요. A coisa mais importante neste mundo é a vida que o Senhor permitiu. 어떤 일이 있어도 자기 생명을 스스로 버리는 것은 어리석은 일이죠. O que quer que aconteça, você abandonar a sua própria vida, isso é algo muito insensato. 물론 이 세상이 아니라
하나님 나라를 위해서 자기 목숨을 순교하는, 물론 그건 아주 귀한 일이 될 겁니다. Então, mas claro que você abandonar, você perder a sua vida por conta do evangelho, do trabalho do Senhor, isso é realmente algo impressionante. 자기 생명은 중요한 거죠. Então, mas a sua vida é preciosa. 가장 귀한 것이기 때문에 그걸 하나님께 드리는 건 가장 영광스러운 일이 되는 거예요. Então, já que é a coisa mais preciosa, você entregar isso para o Senhor Deus, isso se torna algo mais glorioso que há. 그래서 이 생명을 하나님께 드리는 것 말고 스스로 버리는 건요, 하나님 앞에 큰 죄가 되는 겁니다. É por isso que você dar a sua vida, quer dizer, você não dar a sua vida para o Senhor, você viver por conta própria, isso se torna um grande pecado diante do Senhor Deus. 그리고 결코 버려서는 안 될 게 예수 그리스도입니다. E uma coisa que jamais deve ser abandonada é o Senhor Jesus. 우리는 구원받을 때 예수 그리스도가 우리 안에 들어오셨어요. Quando nós recebemos a salvação, o Senhor Jesus ele entrou para nós. 가장 귀한 것은 예수 그리스도죠. A coisa mais preciosa é o Senhor Jesus. 오늘 아까 찬양대가 엘림 찬양대가 찬양 불러줬잖아요. Então nós podemos dizer que o coral Elim ele fez o cântico para nós hoje. 한국어 가사에는 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 모든 것과 바꿀 수 없네. 그렇게 돼 있어요. Então no cântico em coreano ele fala a coisa mais preciosa que o Senhor Jesus. Não existe nada mais precioso que o Senhor Jesus. Não tem como trocar nada do mundo pelo Senhor Jesus. 나에게 주님보다 더 귀한 것은 없네. Não 그게 existe nada 가사예요. mais precioso do que o Senhor para mim. E é esse o cântico. 나에게 가장 소중한 건 예수님밖에 A 없네. coisa mais preciosa é o Senhor Jesus. 그렇습니다. Então é dessa forma. 우리는 어떤 일이 있어도 예수 그리스도를 포기해서는 안 됩니다. É por isso que o que quer que aconteça, nós não podemos abandonar o Senhor Jesus. 그리고 내 영혼, 그 영혼을 결코 팔아서는 안 되죠. E jamais nós podemos vender o nosso próprio espírito. 하나님이 내 영혼을 사시기 위해서 얼마나 값비싼 대가를 치르셨습니까? Então o Senhor, para comprar o meu espírito, como Ele pagou um grande... 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도의 생명을 내주고 우리의 영혼을 사신 거예요, 하나님. Então o Senhor, Ele deu a vida do seu Filho primogênito para comprar a nossa vida. 유다는 그 귀한 영혼을 마귀에게 팔아버린 거예요. Mas Judas, ele vendeu essa vida tão preciosa para o diabo. 여러분, 우리 마태복음 13장을 보겠습니다. Vamos trocar a palavra de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. Versículo 44. Mateus 13, versículo 44. 여기 44절에 보면 천국은 마치 밭에 숨겨진 보화와 같은데 사람이 그 보화를 발견하고 자기 모든 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀다 그랬어요. Aqui ele fala que também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. 여기서 이 사람은 바로 하나님이십니다. Este homem que aparece aqui é o Senhor Deus. 밭에 숨겨진 보화는 사람의 영혼이에요. O tesouro que está ali escondido no campo é a vida dos homens. 이 세상에 숨겨진 그 귀한 사람의 영혼을 하나님이 보시고 자기 moden 걸 팔아서 우리의 사람의 영혼을 하나님이 사신 거예요. Quer dizer que o Senhor, ao ver neste campo, que é essa terra, uma vida tão preciosa, o tesouro que é a nossa, que está aqui escondida, o Senhor ele vende tudo o que ele tem para nos comprar. 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 주시고 이 세상에 있는 보물인 그 진주와 같은 보물인 사람의 영혼을 주님이 하나님이 사신 Quer 겁니다. dizer que o Senhor ele deu o seu filho unigênito para comprar esse tesouro que estava na terra. 거기 45절에 또 보십시오. 45절. Se olharmos no versículo 45. 좋은 진주를 구하는 장사다 그랬어요. Aqui ele aparece que é o homem negociante que busca as boas pérolas. 이것은 영생, 구원을 찾는 인간의 모습입니다. Esse é o formato do homem que busca salvação. 영생을 얻기 위해서 찾다가 예수 그리스도를 딱 발견한 거예요. Então, para procurar essa vida eterna, ele foi procurando e encontrou com o Senhor Jesus. 그러면 모든 것을 다 포기해서라도 그 예수 그리스도를 산다 그거예요. É necessário que ele desista de tudo e compre esse Senhor. 구원받은 사람은 이 세상 그 어떤 것보다도 예수 그리스도를 사랑한 사람, 예수 그리스도를 선택한 사람이잖아요. Então, porque no meio disso tudo, a pessoa mais realmente bem-aventurada é aquela que, vendendo todas essas coisas, ele escolhe o Senhor 그래서 여기 Jesus. 보면 이 세상 그 모든 것보다도 사람의 영혼,
그리고 구원이 소중하다고 말씀하고 É 있는 por isso que 겁니다. aqui explica muito bem de que a coisa mais importante do que tudo neste mundo é a vida, é o espírito do homem. 이 구원은 어떤 것과도 바꿀 수 없는 거잖아요. Essa salvação não deve ser trocada por nada neste mundo. 그리고 마지막으로 우리가 있는 이 교회 결코 포기할 수 없습니다. E por fim, essa igreja onde nós estamos, nós não podemos realmente desistirmos dela. Em Salmos capítulo 84, 거기 보면 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에서 첫날보다 낫다 그랬어요. Ele disse que é melhor um dia nos céus do que 1000 dias em outro lugar. 이 하나님 여기 교회가 하나님의 궁전이잖아요. 하나님이 함께 계신 Então, 곳이잖아요. aqui é o reino do Senhor Deus, aqui é o castelo, a casa de Deus, onde o Senhor está junto conosco. 교회 안에 주님과 함께 거하는 그 하루가 세상 그 어떤 좋은 곳에서 첫날 보내는 것보다 더 가치 있다 É 그랬습니다. por isso que é bem mais valoroso você passar um dia aqui na casa do Senhor Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar no mundo. 아무리 좋은 곳에서 나를 오라고 해도 주님이 함께 계시는 이 교회를 우리는 떠날 수 없습니다. Então, mesmo que algum lugar muito bom neste mundo me convide para visitar ou para estar junto com eles, eu não posso abandonar essa igreja do Senhor. 유다는 은 30에 예수 그리스도도 팔아버리고 사도의 직분도 넘겨버렸어요. Então, Judas ele vendeu por 30 moedas de prata o seu ministério e até o apostolado. 우리는 그런 어리석은 자가 되어서는 안 됩니다. Então nós não podemos nos tornar em pessoas insensatas como ele. 지금도 마귀는요, 우리에게 계속 거래하자고, 네고시오 하자고 계속 유혹합니다. E até hoje o diabo ele está toda hora tentando nos persuadir, dizendo, vamos negociar. 교회를 떠나면 이 엄청난 돈을 벌 수 있어. Ele começa a nos tentar dizendo, se você partir da igreja você pode ganhar muito dinheiro. 야, 너 신앙만 포기하면 이 엄청난 좋은 것을 너 가질 수 Se 있어. você abandonar a sua vida de fé, você pode ganhar essa coisa muito boa. 야, 너 하나님만 떠나면 이 엄청난 것을 난 너에게 줄 수 있어. Se você partir do Senhor Deus, eu posso te dar essa coisa tão grande aqui. 너무나 좋은 것들, 내가 원하는 것을 가지고 마귀는 유혹을 합니다. Então o diabo ele fica nos tentando com as coisas muito boas. 마귀는 예수님도 그렇게 유혹했잖아요. O diabo ele também fez o mesmo com o Senhor Jesus. 나에게 절하면 이 세상 모든 것을 예수 너에게 주겠다. Então se você me servir, eu vou te dar todas as coisas aqui da terra. 여러분, 절대로 그 마귀의 네고쇼에 걸려들면 안 됩니다. Jamais vocês podem cair nesse negócio do diabo. 망하는 길입니다. É o caminho da perdição. 결코 팔아서도 안 되고 포기할 수 없는 게 예수 그리스도와 우리의 영혼과 교회잖아요. Algo que jamais deve ser vendido é a nossa vida, o nosso espírito e a igreja. 그리고 이 유다는 사도라는 그 직분을 그냥 버려버렸어요. Então, Judas ele jogou fora o apostolado. 그게 12사도의 영광이라는 게 얼마나 큰 건지 유다가 알았으면 결코 포기 안 했겠죠. Se Judas soubesse quão glorioso era fazer parte desses 12 apóstolos ali, ele não teria vendido. 근데 그 예수님의 12제자가 됐다는 게 그게 얼마나 귀한 건지 그 당시 유다는 몰랐습니다. Mas Judas não sabia quão precioso era você se tornar um dos 12 discípulos do Senhor 지금도 Jesus. 하나님이 우리에게 주신 직분들이 있습니다. Ainda hoje existem os cargos que o Senhor ele permite para nós. 성도라는 직분, Ele nos permite o cargo, o dever de ser um santo, 하나님의 자녀라는 직분, o cargo de você ser filho do Senhor Deus, 그리스도인이라는 a 직분, posição de você se tornar um cristão. 또 교회 안에서 내가 뭐 찬양대 리더라든지 교회 학교 리더라든지 뭐 이런 교회 안에서 주어진 직분들도 있잖아요. Também existem a posição que eu tenho dentro da igreja de ser líder, seja tomando a frente no coral ou sendo líder de algum grupo de irmãos ou irmãs. 여기 다니엘 형제처럼 통역하는 그 직분, Também tenho o dever como o irmão Daniel que agora está para traduzir. 저 같은 사람은 설교하는 직분, E eu também o dever de pregar. 그 교회 안에서 그 직분들이 있거든요. Então existem muitos cargos e posições diferentes. 근데 그게 하나님이 내게 주신 건데 그게 얼마나 귀한 건지 우리는 모를 수 있어요. Então, isso é algo tão precioso diante do Senhor Deus, mas pode ser que nós não percebamos quão precioso é. 그래서 이제 한국에 있을 때 이 봉사가 한국에서는 굉장히 봉사가 이렇게 좀 부담이 되고 이제 힘이 들면 목사님 내년에는 나 안 할 거예요. 좀 빼주세요. 막 이렇게 요구하는 사람들이 Então, na 있어요. Coreia tem irmãos ou irmãs que eles dizem: pastor, está muito difícil fazer o trabalho voluntário, então por favor me tire no próximo ano. 너무 힘들어서 이제 그러는데 물론 근데 교회 안에서 하나님이 내게 맡기신 그 직분이
얼마나 큰 건지도 우리는 알아야 됩니다. Então realmente pode ser muito difícil, mas nós precisamos primeiro saber quão precioso e grande é o Senhor ter nos encarregado deste cargo. 교회 안에서 하나님이 주시는 직분은요, 작은 게 없어요. Porque a posição que o Senhor Deus permite dentro da igreja para nós não existe nada que é pequeno. 그 꼬징야에서 설거지하는 교회 형제 자매들을 섬기는 그 설거지하는 그 일이 그게 작겠습니까? Só de eu lavar a louça ali dentro, na cozinha pelos irmãos e irmãs, será que esse é um dever pequeno? 이 교회당을 쓸고 닦는 이게 봉사가 나중에 천국 가서 엄청난 상급이라는 걸 나중에 알게 될 겁니다. Então, todos irão descobrir que o voluntariado de estar varrendo, limpando o chão da igreja já é um grande prêmio nos céus. 이 물을 떠다 주셨잖아요. Então, a irmã colocou água aqui para nós. 예수님이 물 한 잔, 물 한 컵 대접하는 것도 결코 상을 잃지 않는다고 분명히 말씀하셨죠. Então, o Senhor ele disse que o Senhor ele não jamais esquecerá até o copo d'água que é dado para o seu servo. 그러니까 교회 안에서 내가 희생하고 수고하는 모든 봉사는 다 상급과 영광이 되는 거예요. Então, todo esforço, tudo que eu faço, isso se torna o quê? Um prêmio diante do Senhor Deus, se torna um galardão. 그걸 우리는 작게 여겨서는 안 됩니다. Nós não podemos considerar isso como algo pequeno. 버리지 마세요, 그 직분을. Então, não jogue fora essa posição que 더 vocês têm. 주님의 일을 하려고 노력하세요. Se esforcem mais ainda para fazer o trabalho de Deus. 여러분, 미국의 백화점 왕 워너메이커라는 사람이 있습니다. Então, existe um homem que criou dos maiores, como posso dizer, shoppings nos Estados Unidos que chama 워너메이커. Wanamaker. 그 사람이요, 미국에서 백화점 사업을 시작하고 가장 많은 백화점을 가지고 있던 사람이에요. Então, ele era o homem que iniciou com shopping, supermercados bem grandes nos Estados Unidos e ele tinha quase um monopólio. 엄청난 부자였어요. Ele era muito, muito rico. 근데 미국 대통령이 그 사람을 장관으로, 미니스터라고 하나? 그 장관으로 부른 거예요. Então, mas o presidente dos Estados Unidos o convidou para ser ministro do governo. 그 사람이 대통령에게 예, 대통령 각하 하겠습니다. E ele disse, sim, eu vou servi-lo como ministro. 그러나 조건이 하나 있습니다. Mas existe uma condição. 일요일 날에는 주일학교 교사를 저는 해야만 합니다. Ele disse, mas no domingo pela manhã eu preciso ser professor da escola dominical. 그걸 못하게 하면 전 장관직을 할 수 없습니다. Ele falou, se você não me deixar ir no domingo, então eu não posso ser ministro. 그러니까 이 사람은 대통령이 주는 그 장관 그 직분보다 하나님이 내게 맡기신 교회학교 교사라는 그 직분을 더 크게 생각한 거예요. Então ele considerava muito mais importante ser o professor da escola dominical do que ele ser ministro do governo. 근데 그 사람이 정말 그 지혜로운 겁니다. Ele é um homem muito sábio. 나중에 천국에 가면 장관 한 게 큰 일일까요? 교회학교 교사 한 게 큰 일일까요? Então, quando você for para os céus, realmente o que vai ser mais importante? Você ter se tornado ministro no mundo ou você ter sido um professor na escola? 그러면 이 세상에서는 장관하면은 막 텔레비전 뉴스에 맨날 나오고 막 말하면 신문에 나오고 막 그러니까 그 장관이 대단해 보이잖아요. Se você se tornar um ministro, como deve ser tão grandioso no mundo? Você fala alguma coisa, aparece no jornal, ele sempre te reporta, mostra muitas coisas. 근데 그거 나중에 천국 가서 하나님의 눈으로 보면요. 아이들 소꿉장난하는 겁니다. Mas ao ver do Senhor Deus lá nos céus é como se fosse uma brincadeira na areia. 야, 나는 대통령 할게. 너는 뭐해? 너는 경찰해. 그 장난하는 거죠. 어른들이 볼 때는 너무 유치하잖아요. É como as crianças brincando de casinha falando: "Ah, você vai ser policial, você vai ser presidente, eu não sei o quê". E ao ver dos adultos isso é algo muito infantil. 그거랑 똑같은 겁니다. Da mesma maneira. 우리는 주님의 일을 더 하려고 그 직분을 버리지 않으려고 노력해야 됩니다. Então nós precisamos nos esforçar mais ainda para nós não abandonarmos essa posição que o Senhor Deus nos deu. 오늘 처음 모임, 그리스도인들의 처음 모임에 대해서 배웠습니다. Então hoje nós aprendemos sobre a primeira reunião dos cristãos. 그들은 위험한 중에도 주님의 말씀에 순종해서 예루살렘에 모였습니다. Mesmo no meio de todo o perigo, eles se reuniram em Jerusalém para estar em comunhão. 그들은 마음을 겸손히 해서 한 마음이 됐어요. Eles tiveram um coração humilde e eles tiveram um coração unânime. 그들은 함께 기도했습니다. E eles oraram todos juntos. 그들은 베드로가 설교하고 그들은 하나님의 말씀을 함께 배웠습니다. Todos eles ouviram e aprenderam a palavra que foi pregada pelo Pedro. 베드로는 죄를 지었지만 하나님께 돌이키고 위대한 일꾼이 됐어요. Pedro, mesmo tendo pecado diante do Senhor Jesus, ele se tornou um grande apóstolo. 그러나 유다는 주님의 사랑을 끝까지 거부하고 결국 지옥에 갔습니다. Mas Judas abandonou o amor do Senhor e ele morreu e foi para o inferno até o fim.
우리는 이 첫 그리스도인들의 첫 번째 모임을 통해서 교훈을 얻어야 됩니다. Nós precisamos receber esse ensinamento através da primeira reunião dos salvos. 내가 그 120명이 함께 모일 때 나도 그 자리에 있어야 되는구나. Ah, quando 120 estiverem reunidos, eu também preciso estar naquele meio. 유다처럼 거기에 빠지는 일이 거기에 빠져서는 안 됩니다. Eu não devo cair naquela tentação, naquela persuasão como Judas. 이 모임을 우리는 더욱 사랑해야 됩니다. Nós precisamos amar mais a reunião, a comunhão. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter participado junto conosco. 하나님의 말씀에 순종하여 모이기를 힘썼던 그 성도들처럼 저희도 모이기를 힘쓰는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos nos tornar em pessoas que se esforçam para se reunir. 교회를 더욱 사랑하고 교회를 위해서 더욱 수고하는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos nos tornar em pessoas que se esforçam mais pela igreja. 유다처럼 정말 주님이 맡기신 그 직분이 얼마나 귀한지 모르고 그걸 버리는 자가 되지 않도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus realmente permita para que nós possamos conhecer e não abandonemos essa posição que o Senhor nos permitiu. 주님이 우리에게 맡기신 그 직분을 참으로 귀하게 여길 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos considerar como precioso essa posição que nos foi dada. 주님, 이 브라질의 이 코로나를 주님께서 다스려 주시옵소서. Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar do coronavírus aqui na terra. 이 브라질의 코로나가 빨리 지나가고 자유롭게 함께 모이고 복음 전할 수 있는 날이 오기를 주님 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que o Covid possa passar rapidamente aqui no Brasil, para que nós possamos nos reunir para pregarmos o Evangelho mais esforçadamente. 우리 형제 자매들 건강을 주님 지켜주시기를 간절히 원합니다. Senhor Deus, por favor, permita para que nós possamos estar reunidos, possamos pregar o Evangelho. 혹시 또 병중에 있는 형제 자매들이 계시다면 주님 치료해 주시고 또 위로하여 주시옵소서. E se existirem irmãos e irmãs que estiverem no meio da doença ou no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa curar, o Senhor possa restaurar a vida deles. 그 건강을 하나님의 영광을 위해서 사용할 수 있도록 Que o 도와주시옵소서. Senhor Deus permita para que possam utilizar essa saúde pela glória do Senhor. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.